Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miqueias, capítulo 1. Oráculo do Senhor dirigido a Miqueias de Moraste, no templo de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Povos, ouvi todos, terra e tudo que contens, estais atenta. O Senhor Javé vai testemunhar contra vós, o Senhor do alto de sua santa morada. O Senhor vai sair de sua morada, vai descer e pisar os mais altos cumes da terra. Sob seus pés os montes se fundirão, os vales se dissolverão como a cera perto do fogo, como a água que rola pela encosta, tudo isso por causa da infidelidade de Jacó. Por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a infidelidade de Jacó? Não é a Samaria? Quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria um montão de pedras no campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as suas pedras no fundo do vale, e porei a descoberto seus alicerces. Todos os seus ídolos serão quebrados, todos os seus ganhos de prostituição serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque foram pagos com salário de prostituição. E em salário de prostituição serão convertidos. Por isso plantarei, gritarei, prantearei, gritarei, andarei descalço e nu. Soltarei gemidos como o chacal e lamentações como avestruz, porque o golpe na Samaria é incurável e atinge também Judá. Feriu até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncies em Gate, não choreis em Soco, revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passam vergonhosa nudez, habitantes de Safir, os habitantes de Sanaã não saem mais. O luto de Bet-Ezel tira-vos o seu refúgio. Habitantes de Marote, treme por seus bens, porque a desgraça mandada pelo Senhor chegou às portas de Jerusalém. Atrela o cavalo ao carro, habitantes de Laquis. Fostes a causa dos pecados da filha de Sião, pois em ti se acharão as maldades de Israel. Por isso, será preciso renunciar a Moraste de Gate. As casas de Aquizib decepcionarão os reis de Israel. Habitantes de Maresa, eu te mandarei um novo Senhor. O escol de Israel irá até Odolom. Corta os teus cabelos, rapa a tua cabeça. Por causa de teus filhos queridos, torna-te calvo, como a Burute, porque foram levados cativos para longe de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje nós começamos um novo livro, dando sequência ao caminho de cura e libertação pela área financeira. Vamos continuar clamando por 40 dias esta libertação. E Deus vai fazer uma obra nova na nossa vida, tenho certeza disso. E hoje, então, essa carta que iniciamos, mais uma carta onde Deus vem nos chamar a atenção. Eu te odeio. Ela grita e retira-se da sala. As palavras de uma criança voam como dardos emocionais. Talvez aprender esta frase com a mãe ou pai, ou talvez esta tenha brotado da fonte interior da sua natureza pecaminosa. Em qualquer dos casos, ódio e amor tornaram-se expressões muito conhecidas na sociedade,
quase até clichês, desgastados, dirigidos cuidadosamente a objetos, situações e mesmo às pessoas. O uso leviano dessas palavras, amor, ódio, contribuiu para esvaziar seu significado. Já não compreendemos a profundidade das afirmações que descrevem um Deus amoroso que odeia o pecado. Assim, o retratamos como um ser gentil e bondoso, um ser cósmico, fácil de ser convencido. E o nosso conceito daquilo que ele odeia fica prejudicado por nosso falso juízo e por nossos pensamentos errôneos a este respeito. As palavras dos profetas colocam-se em total contraste com essas falsas concepções. O ódio de Deus é real, ardente, consumidor e destruidor. Ele odeia o pecado e adota a postura de um justo juiz, pronto para administrar o castigo a todos aqueles que o desafiam sua autoridade. O amor de Deus também é real, tão conciso que ele enviou seu Filho, o Messias, para salvar e receber o castigo no lugar dos pecadores. O amor e o ódio estão em uma mesma condição. Ambos são eternos, irresistíveis e insondáveis. Em 7 breves capítulos, Miqueias apresenta seu verdadeiro retrato de Deus, o Senhor Todo-Poderoso e Supremo que odeia o pecado e ama o pecador. A maior parte do livro é dedicado a descrever o castigo de Deus sobre Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul, e sobre os habitantes da terra. Esse castigo virá por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel, como está no capítulo 1, versículo 5. E o profeta lista seus patentes pecados, inclusive desonestidade, como está no capítulo 2, versículo 2, roubo, no capítulo 2, versículo 8, cobiça, no capítulo 2, versículo 9, devassidão, capítulo 2, versículo 11, opressão, capítulo 3, versículo 3, hipocrisia, 3, versículo 4, heresia, capítulo 3, versículo 5, injustiça, capítulo 3, versículo 9, extorsão e mentira, capítulo 6, versículo 12, assassinato, capítulo 7, versículo 2, e outras ofensas. O juízo de Deus virá. Em meio a esta terrível previsão de destruição, Miqueias também inclui a esperança e o consolo, porque também descreve o amor de Deus. A verdade é que o castigo somente seria aplicado após serem apresentadas inúmeras oportunidades de arrependimento para que voltasse a verdadeira adoração à obediência. Que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus. Capítulo 6, versículo 8. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus promete libertar a pequena minoria que continuava a obedecer-lhe. E ele afirma, e o rei irá diante deles. O Senhor à testa deles, como está no capítulo 2, versículo 13. O rei, naturalmente, é Jesus. E lemos em 5, versículo 2, que ele nascera como um bebê em Belém, uma inexpressiva cidade de Judá. Ao ler o livro de Miqueias, procure captar um instante da ira de Deus em ação quando ele julga e castiga o pecado. Veja o amor de Deus em ação quando oferece vida eterna a todos aqueles que se arrependem e creem. Em seguida, tome a decisão de unir-se ao remanescente fiel do povo de Deus, que vive de acordo com a sua vontade. Miqueias e Isaías viveram na mesma época, entre 750 e 680 a.C., e sem dúvida conheciam-se. O primeiro dirigia suas mensagens principalmente a Judá, o reino do sul, mas também tinha algo a dizer o reino do norte, Israel. Nessa época, Judá passava por um período de grande prosperidade. Dos 3 reis aqui mencionados, Jotão, 750
a 732, Ezequias 715, 686, procuram obedecer a Deus, como está em 2 Reis 15, do 32 a 38, 2 Reis também, do 18 ao 20. Mas Acaz, 735 a 715, foi um dos reis mais ímpios que reinou em Judá, segundo Reis 16. Moresete era um vilarejo da Judéia, nas proximidades de Guete, fronteira com a Filista. A expressão altura da terra pode significar simplesmente o topo das montanhas ou pode se referir a altares dedicados a vários ídolos, usualmente colocados em áreas bastante elevadas. Jerusalém era a capital da Judá, o reino do sul. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. A destruição desta foi literalmente cumprida durante o período da vida de Miqueias, isto é, em 722 a.C., lá em 2 Reis 17, de 1 a 18, exatamente como ele profetizava. Existem 2 pecados identificados na mensagem de Miqueias. A perversão da adoração, como está o capítulo 1:7, capítulo 1:7, 3, de 5 a 7, versículo 11, capítulo 11, versículo 5, 12, 13, e a injustiça em relação aos semelhantes, como está no capítulo 2, de 1 a 9, e o 3, de 2 a 3, do 9 a 11, 7 e de 2, capítulo 7, de 2 a 6. Praticado do mesmo modo desmedido nas capitais, esses pecados infiltraram-se e contaminaram toda a nação. Os pecados de Samaria eram incuráveis e o juízo de Deus sobre esta cidade já começaram. Essas transgressões não se pareciam com uma ferida na pele, mas uma punhalada em um órgão vital, que causa uma lesão que em breve leva à morte. Samaria, na verdade, foi destruída no início do ministério de Miqueias. Tragicamente, os pecados desta cidade influenciaram Jerusalém e o juízo logo chegaria aos seus portões. Esta é provavelmente uma referência acerca de Senaquerebe, em 701 a.C. Precisamos ver 2 Reis, do 18, capítulo 18 ao 19. Miqueias declarou o castigo de Deus, cidade após cidade, por causa do pecado do povo. Na língua hebraica existe um inteligente jogo de palavras, como está no capítulo 1, do 10 ao 13. O profeta amarguradamente denunciou cada uma das cidades através de trocadilhos. Safir tem o mesmo som da palavra hebraica usada para agradável. Zaanã soa como o verbo que significa sair, enquanto que marotitine como a palavra que significa amargo. Leia os versículos de 11 a 12 em voz alta e substitua o significado do nome de cada cidade para constatar o efeito da escolha destas palavras por Miqueias. Nem todas essas cidades podem ser identificadas agora, mas Laques ficava na fronteira com a Filístia e suportou o violento ímpeto de invasão assírio. O povo de Laques influenciara muitas pessoas a seguir seu exemplo iníquo. Eles levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Muitas vezes fazemos o mesmo quando erramos, mesmo que você não considere um líder
As ações, as palavras de sua vida diária são observadas pelos outros, que podem resolver imitar seu exemplo, mesmo sem que você o perceba. Moresete Gete era a terra natal de Miqueias. As terras que circundavam Adulão tinham numerosas cavernas. Miqueias advertiu que quando o inimigo se aproximasse, os orgulhosos príncipes de Judá seriam forçados a fugir e se esconder nestas cavernas. Miqueias retratou a terrível dor do país ao verem seus filhos serem levados para uma terra distante. Isso aconteceu frequentemente tanto em Israel como em Judá, de uma forma ainda mais horrível quando as duas nações foram completamente conquistadas. Israel em 722 a.C. e Judá em 586 a.C. Nós vemos ali Jonas, terminamos Jonas, onde Jonas realmente ele precisa de muita libertação, de muita cura. A gente chega aqui em Miqueias, onde a gente vê também um povo ferido, machucado, e Deus, mais uma vez, com tanta paciência e misericórdia, em aguardar. Deus sabe que nós fomos feitos para viver a eternidade aqui e agora, vida de santidade. Mas o inimigo não quer. E por isso caímos constantemente no mundo do pecado. E o pecado, ele acaba se tornando dentro de nós, muitas vezes, um companheiro. E nós esquecemos que caminhar com Deus é viver uma vida onde nós pregamos o tempo todo pelo testemunho. Como diz a explicação da palavra, nós somos observados o tempo todo, não importa se eu estou na cozinha, se eu estou no jardim, se eu estou na roça, se eu estou numa sala de aula, se eu sou um médico. O que importa é o testemunho. E o tempo todo tem alguém que está me observando, me olhando, e eu evangelizo com as minhas atitudes. Eu nunca posso esquecer disso. Muitas pessoas têm o dom da palavra, mas nem todo mundo evangeliza pela força da palavra, mas evangeliza muito mais pela força do testemunho. E é isso que Deus quer de nós, que nós evangelizamos pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, que nós possamos atrair uma multidão de homens e mulheres sedentas para perto de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.